Por que é necessário perseverança em oração? Em outras palavras, por que Deus, o Senhor, às vezes demora em responder nossas orações? Perseverança está implícito nisso, não é? Porque se fosse respondido imediatamente, não haveria necessidade de perseverar, a resposta já foi dada. Por que Deus, às vezes, demora, humanamente falando, em nossa perspectiva, em responder orações? Deixe-me oferecer algumas razões. É necessário perseverança, primeiro, porque às vezes nós somos presunçosos. E nós imaginamos que Deus está obrigado a responder imediatamente aquilo que nós desejamos. Como se Deus fosse uma espécie de office boy celeste, que deve estar atento à nossa ordem, pronto para correr no momento em que nós lançamos o pedido ou o comando. Nós somos muitas vezes presunçosos em oração. E uma das maneiras que Deus usa para corrigir essa distorção em seus filhos e filhas é demorar em sua resposta. E essa demora nos recorda então que todas as vezes que o Senhor responde a nossa oração foi por pura graça, foi por pura misericórdia, por pura bondade, e que é uma manifestação da misericórdia de Deus, que Ele ouça e responda às nossas orações. Não é um direito que nós temos. Deus não tem o dever de responder às nossas orações, mas nós temos o dever de orar a Deus para que Ele responda às nossas orações. Uma outra razão por que nós temos que ir ao trono da graça em oração, pelos mesmos motivos, repetidamente, tantas e tantas vezes, até que Deus responda, é que fazer assim alimenta a nossa dependência de Deus. Orar com persistência alimenta a nossa dependência do Senhor. Se Deus respondesse cada uma de nossas orações imediatamente, bem, gradualmente, sabe o que aconteceria? Nós perderíamos o nosso senso de que Deus é a nossa única fonte de todo bem e de que Deus é soberano. E nós tomaríamos as respostas ao nosso clamor como algo corriqueiro, e logo nós nos esqueceríamos que nós somos necessitados de Deus, que a nossa vida é vivida por misericórdia e Ele é o provedor, e que é através da graça que nós vivemos. Você já viu isso na Bíblia, não é? Recorda-se da persistência daquela mulher samaritana, ao pedir ao Senhor Jesus Cristo que curasse. Você percebeu o argumento dela? Senhor, também os cachorrinhos comem das migalhas. Ali é uma persistência. Por acaso o Senhor Jesus Cristo negaria a cura àquela mulher? Acaso Ele não conhecia a necessidade e a fé dela? É claro que sim, mas Ele decidiu não responder imediatamente, para que ela persistisse em clamar a Ele e trouxesse a sua fé e a sua dependência completa nele, para que ela não somente tivesse a resposta e a cura, mas também o perdão e a salvação. Você alguma vez já precisou persistir muito e muito e muito em oração antes do Senhor responder? Eu já, e muitas vezes. Eu tenho conhecido crentes em Jesus que têm testemunhado, persistir muito em oração e aprendido uma lição profunda. Recordo de um jovem que orou ao Senhor para passar no Detran e tirar a sua CNH. E tentou uma vez, o teste não passou, e a segunda e a terceira, só na quarta vez passou. E ele fala que depois que passou naquele teste, foi um júbilo tão grande, um júbilo imenso, e louvor e alegria. Mas ele disse a si mesmo, ele compartilhou comigo: se eu tivesse passado pela primeira vez, eu orei ao Senhor, se eu tivesse abençoado, eu passasse na primeira vez, eu sei, pastor, ele disse, eu conheço o meu coração, eu teria dito, Senhor, muito obrigado, mas eu não teria louvado e dirigido ações de graças e adoração, e indiretamente o meu ego seria glorificado. Porque eu passei, sim, o Senhor abençoou, mas eu tenho tantas habilidades, porque eu sei fazer aquela curva, segurar o carro na rampa, eu sei fazer tudo certinho, eu aprendi, eu sou melhor que meu próprio pai, não é que dirige. Há tanto orgulho dentro de nós, e assim o Senhor, para tratar com seus filhos e filhas, Ele nos deixa à porta em oração, persistindo, até que Ele trate dentro de nós. E o resultado é amadurecimento espiritual e ações de graças sinceras, dirigidas de uma alma agradecida ao Deus que provê graça e misericórdia. Aqui está uma razão da persistência em oração. A perseverança em oração, em terceiro lugar, também nos ajuda a purificar as nossas petições. Bem, queridos amigos, o fato
de nós termos que nos aproximar de Deus com pedidos em nossas mãos, petições em nossas mãos, ter que irmos diante do trono da graça de Deus e rogar muitas vezes, é a maneira de Deus de nos ensinar a diferenciar as coisas na oração. Diferenciar aquelas coisas que são realmente necessárias daquelas coisas que são meramente egoístas. Quando nós nos aproximamos de Deus em sinceridade, em reverência, em oração, bem, nós temos que repensar o que nós pedimos, não é verdade? Nós temos que repensar o que pedimos e voltar novamente e novamente e novamente diante do trono da graça, trazendo aquela motivação, aquele pedido e analisando ele e trazendo essa motivação, esse pedido de um ângulo diferente, com a intensidade diferente. Isso nos ajuda a avaliar as motivações, porque Deus conhece nossas motivações e muitas vezes coisas que nós pedimos a Deus, tristemente, têm uma base egoísta. E às vezes por trás de uma petição há apenas um desejo de mais conforto, de menos trabalho, de mais tranquilidade. Oh, Senhor, faz isso, está difícil, mas lá no fundo às vezes é apenas um desejo por mais tranquilidade, não é? Mais conforto. E assim Deus nos deixa batendo na porta por algum tempo para nos levar a purificar as nossas motivações e as nossas petições sejam agora feitas sob a luz da realidade da vida cristã, que é de uma vida de combate, de peregrinação e não de lazer e de tranquilidade. Assim, a persistência na oração nos leva a avaliar o que nós estamos pedindo e a motivação por trás dos nossos pedidos. Aqui está uma razão, mas deixe-me dar ainda uma outra razão, uma quarta razão, para a necessidade da perseverança na oração. É que perseverar em oração nos ajuda a desenvolver uma virtude que é muito, muito necessária para a vida cristã. Esperar em Deus com paciência. Enquanto nós seguimos em frente em nossos deveres na obra do Senhor, enquanto nós aguardamos a resposta do Senhor, então nós aprendemos uma lição, e a lição da paciência. Eu me pergunto por que a lição da paciência é uma das lições mais difíceis para um crente desenvolver e aprender. Sabe por quê? É uma das mais demoradas e, deixe-me colocar positivamente, uma das mais necessárias desenvolver a virtude da paciência na vida cristã, porque sem paciência não há maturidade alguma na vida cristã. Uma das características mais comuns da infância é a impaciência. Crianças são impacientes por natureza. Mas pai, impaciência, vê ali, transbordando de impaciência. Mas, queridos amigos, impaciência em um adulto é um sinal de imaturidade. E essa é outra razão porque Deus nos comanda a perseverar, porque perseverança produz dentro de nós o fruto maduro e precioso da paciência. Assim, irmãos, nós seguimos perseverando em oração, continuadamente trazendo todos os motivos diante do Senhor. Continue a trazer em oração, em persistência, em perseverança diante do Senhor, queridos amigos e familiares não salvos diante de Deus. Continue a rogar por um filho não convertido. Continue a clamar por um marido não convertido, apenas religioso, que não nasceu de novo ainda. Continue a rogar pela cura, pela saúde, pela recuperação da saúde. Continue a clamar aquilo pelo qual você entende ser a vontade de Deus. E então, persevere com paciência. Continue a clamar, continue a rogar, mas lembre-se, como disse aquele puritano, Deus não está obrigado a responder de imediato às nossas orações, mas nós estamos obrigados a orar para que Ele responda. Assim, persista em oração. Perseverai, diz o apóstolo Paulo, perseverai em oração.